os santos para a plenitude de Cristo. Equipando os santos para a plenitude de Cristo. Todos nós, amados, estamos na corrida para se encontrar com Deus. O profeta Amós, em certo momento, ele escreve dizendo: prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Nós não vamos nos esperar para se encontrar com Ele um dia. Nós já nos encontramos hoje. Nós já encontramos agora. Nós estamos construindo uma casa para Ele. Todos nós somos como pedras vivas, as quais Deus está colocando umas junto das outras, com muito cuidado, com a argamassa do Espírito Santo, e juntos estamos caminhando para celebrar um lugar onde Deus tem prazer em estar. Somos o templo do Espírito Santo individualmente, mas quando estamos juntos somos a casa de Deus. Então, para que essa plenitude de Cristo, esse conhecimento de Cristo aconteça, nós precisamos ser equipados, treinados, influenciados e recebermos do Senhor as ferramentas, as estratégias de Deus, que a palavra de Deus nos ensina. E assim equipados, nós podemos edificar uma casa que Ele tenha prazer em estar. Antes da gente continuar, vamos orar. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos. Pai bendito, damos-te graças por essa noite, por esse dia, por esse tempo precioso de estarmos juntos. Senhor, e mais uma vez a Tua palavra, Senhor, que é a Tua bendita, santa e eterna palavra, ela vai ser aberta e ela vai ser ministrada. Senhor, eu oro para que o homem se esconda atrás da Tua cruz. Eu oro para que o Senhor apareça e que eu diminua, e que o Senhor cresça, e que a Tua palavra cresça, e que o Teu Espírito Santo ministre nessa noite. Ministra-nos, Pai, nós precisamos de Ti. Nós clamamos pelo Senhor. Nós somos nada, nós não temos nenhum bem em nós, mas o Senhor, aprove ao Senhor nos tomar e nos fazer Teus filhos. Aprove ao Senhor enviar o Teu Santo Espírito, para que, habitando em nós, Ele agora nos faça uma casa, nos edifique uma casa espiritual, a fim de que ofereçamos sacrifícios espirituais agradáveis, aceitáveis a Deus. E nessa hora eu peço que esse lugar seja, mais uma vez, cheio dessa presença abençoadora, dessa presença doce, a Tua bondade, Senhor, toque o coração de cada amado, cada amada que aqui entrou nessa noite, e que cada um receba do Senhor a porção necessária para a sua vida. É assim que nós pedimos, que o Senhor também manieta agora todo espírito contrário. O Senhor agora sela as entradas e as saídas espirituais desse lugar, para que a glória seja somente Tua, em nome de Jesus. Todos dizem amém. Vamos ler Efésios capítulo 4, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 4, versículos 11 em diante. Efésios 4. Se você puder ficar de pé, em um gesto de respeito à palavra de Deus, eu lhe agradeço. Efésios 4, a partir do versículo 11... diz assim: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens,
pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração. Pode assentar, querido. A palavra de Deus, amado, está dizendo para nós que o Senhor levantou e continua levantando, continua liberando dons na igreja, no seu corpo. Ele continua concedendo a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Todos esses ministérios, ou chamados dons ministeriais, têm um propósito. Eles têm um propósito de aperfeiçoar os santos. Eles têm um propósito de edificar os santos. E ele tem o propósito de edificar o corpo de Cristo. Todas essas atribuições dadas aos santos, elas nunca podem parar em nós mesmos. Os dons não são para nós, os dons são para os outros. As habilidades, os talentos e os recursos que Ele nos dá não são para parar em nós, eles existem para abençoar o outro, para repartir com o outro, para abençoar o outro, para abençoar o corpo de Cristo. E para que isso aconteça, e nós vamos durante toda essa série estar trabalhando, ministrando nesse texto, diz que, versículo 13 em diante, diz que todos nós estamos numa caminhada, estamos caminhando rumo a uma unidade de fé. Nós não cremos ainda em todas as coisas da mesma maneira, mas estamos crescendo, o Espírito Santo está em nós e eu tenho certeza que Ele vai nos levar a esse lugar onde nós temos o pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento do Filho de Deus. E aí nós chegamos à perfeita varonilidade, ou seja, aquela estatura perfeita do homem que se aproximou tanto de Cristo que se tornou semelhante a Ele. Um dia nós vamos ser, diz a Bíblia, semelhantes a Jesus. Quem crê, diga amém. Mas então algumas coisas são importantes nessa introdução, nessa primeira parte da nossa série de mensagens. Eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas que são importantes para que esse equipar dos santos possa acontecer de uma forma eficaz e de acordo com a palavra de Deus. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que eu e você devemos ensinar aquilo que nós já temos aprendido. Aquilo que você já tem recebido, você precisa passar para outros. Não, como eu falei, não pode... O conhecimento de Deus, da palavra, não pode ficar em mim. Eu tenho que compartilhar isso com outras pessoas. É o que Paulo escreve, o apóstolo escreve a seu filho Timóteo, já no final da sua vida ministerial. Isso em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele diz para Timóteo: o que de minha parte recebestes, aquilo que você ouviu, através de muitas testemunhas, isso você mesmo deve transmitir a outros, a outras pessoas, a homens, mulheres fiéis e também idôneos, para que eles possam instruir a outros. Meus amados, 2000 anos já se passaram desde que Jesus morreu e ressuscitou e entregou essa tarefa a seus discípulos, e essa palavra, essa mensagem chegou até nós. Por quê? Porque sempre em toda a história houve e continua havendo homens e mulheres fiéis e idôneas que recebem da palavra de Deus e passam para a próxima geração. Você e eu somos parte dessa cadeia que vai se desenrolar. As próximas gerações vão receber a palavra de Deus, porque eu e você estamos empenhados nisso,
em ensinar aos outros o que nós temos recebido, o que temos aprendido. Um dia o Senhor nos deu uma visão de que o Senhor nos perguntou quantas pessoas gostaríamos de ganhar. Eu falei, Senhor, eu gostaria de ganhar 1 milhão de jovens. Eu pensei, mas como ganhar isso? Alguém perguntou um dia, mas João Pessoa não tem 1 milhão de pessoas, como é que você vai ganhar 1 milhão de jovens? Pois é, mas o campo não é João Pessoa, não é só João Pessoa, o campo é o mundo. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, será que dá para ganhar 1 milhão? Aí já fica pouco, né? Mas o que acontece, a gente olha para essa tarefa gigante, enorme, inalcançável, humanamente falando, nós precisamos começar e saber que 1 milhão começa com 1. 1 milhão começa com a pessoa que está do seu lado, começa com a pessoa que está do lado da sua casa, começa com a pessoa que está do lado da sua carteira, no seu curso, na sua faculdade, no seu colégio, começa com 1. O Senhor Jesus pregava para multidões, mas Ele cuidava de poucas pessoas, Ele cuidava de 12 discípulos. Mas Ele, claro que Ele pregava para as multidões, e Ele também desejava as multidões, porque a Bíblia fala também das multidões, que Deus deseja ganhar muitas pessoas. Aliás, Ele diz que deseja que todos os homens sejam salvos. Mas Ele também disse que nós precisamos dar frutos e frutos que permanecem. Como é que nós sabemos que aquilo que nós estamos passando para outros está sendo eficaz, esse bastão está sendo passado de forma eficaz? Como nós podemos avaliar que a nossa tarefa está sendo bem sucedida? É quando nós vemos a próxima geração recebendo a mesma palavra, recebendo e conhecendo o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Quando você vê seus filhos, seus netos professando a mesma fé, professando a mesma palavra, então você pode dizer, graças a Deus, a nossa tarefa está sendo cumprida. Quem gostaria de ver as próximas gerações sendo afetadas pela sua bênção, pela sua palavra? Isso é fruto, isso dá frutos. Fiquei muito impressionado vendo e ouvindo o filho do pastor Genildo, um rapaz de 23 anos, acabou de se formar em farmácia, um jovem ainda, um garoto, ministrando a palavra com tanta convicção, com tanto amor por Jesus. Um jovem, quando eu vejo um jovem daquele, eu falei, Senhor, eu não posso morrer agora não quero morrer não, mas já viu bastante, eu sei que a próxima geração vai ouvir a palavra, porque tem um garoto, e tem muitos garotos e garotas, e aqui tem muitos jovens, e o Brasil está pipocando de jovens que estão entendendo essa mensagem, e estão entendendo que a palavra de Deus precisa ser levada às próximas gerações. João capítulo 15, versículo 16, Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi, você foi escolhido. Diga para você mesmo, eu fui escolhido. Ele desejou você, e Ele disse, eu escolhi você para que vocês vão e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Irmão, nós não queremos dar fruto para que eles se percam, nós não queremos ganhar pessoas, falar de Cristo para as pessoas, falar da palavra de Deus, e depois elas se perdem. Não, nós queremos que elas permaneçam. E o Pai, e Jesus continua dizendo, para que tudo que vocês peçam ao meu Pai, em meu nome, eu vos concedo. Isso significa que quando nós estamos dando fruto, isso agrada muito o nosso Pai Celestial. Quem vai dar glória a Deus por isso? A segunda coisa, para que haja equipamento, para que haja crescimento dos santos e haja edificação do corpo de Cristo, nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Certa vez, os saduceus, que era uma seita que cria não haver ressurreição nem vida eterna, chegaram questionando Jesus sobre como seria no céu, porque teve uma pessoa, uma mulher, que casou com um homem, ele morreu, ela casou com outro, com um irmão, e aí esse irmão morreu também, e depois o outro também, e foram sete irmãos que ela... Eu fiquei pensando, será que ela matou os 7? Misericórdia. E eles perguntam, a dúvida deles era, quando ela chegar no céu, ela vai ser esposa de quem? Porque ela teve 7 maridos aqui na terra. Aí Jesus falou assim para eles, lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o
poder de Deus. Meus amados, tudo que nós precisamos para ser bem-sucedidos nessa terra e na nossa tarefa é conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se você conhece só as Escrituras, tem muito estudioso por aí que conhece muito da Bíblia, mas não tem fé nenhuma. Conhece apenas para a sua própria condenação. Você precisa conhecer o poder de Deus. O poder que é liberado através do Espírito Santo, que faz você entender não a letra apenas, mas o Espírito que as Escrituras estão liberando para você e para mim. O que acontece é que um dia Moisés estava muito atarefado, muito perturbado, com muita coisa para fazer. Imagine liderar uma multidão de quase 3 milhões de pessoas num deserto, sem muitos recursos, e ele então ficava ali ouvindo o povo, havia muitas queixas, havia muitas demandas, e ele ficava o dia inteiro ali ouvindo o problema do povo, e seu sogro chega uma hora e fala: Moisés, você está fazendo as coisas, você não vai aguentar isso, cara. Você faz o seguinte, representa o povo diante de Deus, e divide esse povo, divide essa carga, para que essas pessoas possam levar esse peso junto com você. Você precisa primeiro ensinar a ele os estatutos e as leis. Isso está lá em Êxodo capítulo 18, versículo 19. As pessoas que vêm a você, não precisa vir todo mundo a você. Você precisa que essas pessoas que você vai dar autoridade te ajudem, mas elas precisam saber como elas vão fazer isso. Qual é o padrão, qual é o rumo, qual é o referencial. O referencial é conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Quando nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus, nós podemos saber que nós vamos estar edificando a casa de Deus de acordo com o modelo que nós recebemos. Os judeus estavam muito impressionados com o fato de Jesus conhecer muitas Escrituras, uma vez que ele nunca tinha sido rabino, ele nunca tinha ido para a escola, ele não tinha nenhuma, como é que fala, uma credencial acadêmica, porque ele não tinha estudado com os rabinos da época, mas Jesus sabia não só a letra. Quando ele falava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Por quê? Porque você pode discutir sobre a Bíblia muito tempo, muitas vezes, mas se você não tiver a autoridade do Espírito Santo, aquilo não passa de uma letra qualquer. Mas a vontade de Deus, para a nossa edificação, é que eu e você conheçamos as Escrituras e o poder de Deus. Quem vai dizer amém? Mas terceira coisa, depois de saber ou ensinar aquilo que temos recebido, temos aprendido, depois de conhecer as Escrituras e o poder de Deus, nós precisamos saber qual é o trabalho a ser feito. Qual é o trabalho que vamos fazer? Será que o nosso trabalho é só se reunir de vez em quando, adorar a Deus juntos? Isso é muito bom, isso faz parte. Mas sabe, há algo que nós precisamos fazer. Precisamos conhecer a tarefa. O próprio sogro de Moisés, o Jetro, lá em Êxodo capítulo 18, diz no versículo 20, você, depois de dar autoridade a essas pessoas idôneas, que tenham a habilidade de julgar essas causas, você precisa fazer a eles saber o caminho, e qual é a obra que eles devem fazer, porque nós precisamos, todo mundo que vai construir, né, quando você pega uma equipe aí que vai construir uma casa, eles querem saber primeiro o quê? Cadê a planta? Né? Qual é a planta? Como é que constrói? Vai ser como? Quais são as dimensões? Qual é o tamanho? Qual é o espaço? O terreno vai ser aonde? Enfim. Então, todos nós precisamos saber o que nós devemos edificar. Porque podemos, amados, nos envolver com muitas coisas boas e mesmo assim não estarmos edificando a casa de Deus. Podemos estar empenhados em muitas coisas boas. Às vezes, tem muitas ONGs por aí que se envolvem em muitas coisas boas. Mas necessariamente, aquilo não é exatamente a vontade de Deus. É claro que isso é muito bom e todos nós devemos nos empenhar nisso. Mas o que eu quero dizer é que precisamos saber o que foi que Jesus nos ensinou a fazer. Essa é a diferença. Quando Lucas, o apóstolo, escreve o livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, logo no primeiro versículo, ele que escreve a um suposto Teófilo,
ele diz: olha, Teófilo, eu escrevi o primeiro livro, se referindo ao Evangelho de Lucas, com a intenção de relatar todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Nós precisamos, amados, nos empenhar em saber o que fazer e a ensinar a outros fazerem. Foi isso que ele mesmo falou no final do livro de Mateus, quando ele nos dá a grande comissão. Ele diz: vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Irmãos, isso fala de um envolvimento do corpo de Cristo nessa grande tarefa. Jesus é o nosso exemplo. Ele nos deu essa autoridade. Lucas capítulo 9, versículo 1, quando Jesus envia seus discípulos para fazer o trabalho, ele primeiro dá a eles autoridade e poder. E ele os envia a pregar o reino de Deus, a curar os enfermos e a expulsar demônios. Ele deu a tarefa completa. Ele disse aos discípulos: vão. Porque Jesus fazia assim, queridos. Jesus não esperava terminar a faculdade. Imagina terminar 3 anos e meio de faculdade com Jesus para começar a trabalhar. Não, Jesus já mandava eles fazerem. A maneira de Jesus ensinar era essa. Ele ensinava algo, mostrava como fazia e dizia para os discípulos: agora vocês vão e ensinem lá. E façam lá também. Jesus andava por toda parte, pregando o evangelho do reino, curando os enfermos, expulsando demônios, estabelecendo autoridade. E agora ele diz para os discípulos: olha, vão e preguem o reino de Deus. E diz o versículo 6 do capítulo 9 de Lucas, que eles saíram e percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Mas não somente os 12 discípulos que estavam com ele. Lucas 10, capítulo 1, versículo 1 diz que depois disso o Senhor Jesus também designou outros 70. Olha quantos discípulos Jesus tinha. Algumas vezes a gente só pensa ou só fala nos 12 discípulos de Jesus. Mas ele tinha muito mais. Aqui fala de 70. Outros 70 que Jesus os envia de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade onde ele estava para ir. O versículo 9, Jesus fala a mesma coisa para os 70. Curai os enfermos, que nela houver, e anuncie que o reino de Deus chegou. Está próximo o reino de Deus. Irmãos, a nossa tarefa é sair pelas ruas, é sair pelas cidades, é por onde a gente for, trabalhando, estudando, fazendo as nossas tarefas, e a gente continua esse tempo verbal aí, e fazer discípulos, é um tempo como se fosse parecido com um gerúndio, enquanto você vai, enquanto você caminha, enquanto você vive, enquanto você passa pela vida, enquanto você caminha dia após dia, faça essas coisas, anuncie o reino de Deus. Irmãos, tem alguém perto de você que está doente, você pode orar por ela. Você não precisa esperar que ela confesse Jesus e se torne crente. Não, Jesus não perguntava nada disso. As pessoas chegavam perto dele, ele não perguntava quem era, se era católico, se era espírita, se era ateu, se era evangélico. Jesus não perguntava essas coisas. Chegava alguém com fé para ser curado, Jesus dizia: faça-se conforme a tua fé. Jesus curou muita gente assim. Curou até os ingratos dos leprosos. 10 leprosos chegaram diante dele para ser curados, e Jesus disse: vão, se mostram ao sacerdote. Eles foram, no caminho viram que estavam curados. 9 foram embora felizes da vida. Um voltou para dar graças. Jesus sabia que aqueles 9 não viriam para agradecer, mas ele os curou a si mesmo. Porque Jesus quer curar a minha vida, quer curar a sua, quer curar seu vizinho, quer curar seu amigo, quer curar seu colega de trabalho, mas ele vai usar você. As suas mãos estão cheias de autoridade. Olhe para as suas mãos agora. Suas mãos estão cheias de poder e de autoridade que Deus te deu. Então vai e impõe as mãos sobre os enfermos, e eles serão como: pastor, e se eles não for curado? Se ele não for curado, paciência.
Ele não já estava não curado? Continua não curado. Mas vai que dá certo. Não é que vai que dá certo mesmo, né? Então, tome passo em nome de Jesus, cure os enfermos e anuncie: o reino de Deus chegou a João Pessoa, o reino de Deus chegou nessa casa, o reino de Deus chegou na nossa célula, o reino de Deus chegou no meu prédio, o reino de Deus chegou na Paraíba, chegou em João Pessoa, chegou no Brasil. Mas nós precisamos saber o trabalho que temos que fazer. E olha, todo novo convertido está habilitado a fazer esse trabalho. Sabe por quê? Quando Jesus expulsou os demônios, 6.000 demônios, olha a demoniada, meu, era demônio de dar em doido, viu, cara? Quantidade de demônios. Jesus expulsou aqueles demônios todos, e o gadareno agora, que vivia lá no meio das catacumbas, né? Queria seguir Jesus. Jesus falou: não, você não vai me seguir. Você vai voltar para casa e vai contar aos teus o que Deus fez na tua vida. Irmãos, todo mundo sabe fazer isso, sim ou não? Aí o diabo diz assim: não, você tem que fazer um curso de teologia primeiro. Não, você tem que ir para o seminário. Não, você tem que fazer o curso não sei das quantas. Todos os cursos são bons, irmão, para trazer conhecimento. Mas contar o que Jesus fez na sua vida, qualquer pessoa sabe fazer isso, porque sabe falar português, pelo menos no Brasil, né? Sim ou não? Quem está me entendendo? Então saiba o trabalho que deve ser feito. Quarta coisa e última, aliás, penúltima, é: receba a unção e a autoridade para fazer o que você vai fazer. Jesus nunca liberou os seus discípulos sem antes representá-lo e sem antes dar a eles a autoridade. Ele fez assim com os seus 12 discípulos, ele fez assim com os 70. O próprio Senhor Jesus não tomou nenhum passo antes de que ele fosse cheio do Espírito Santo ali no batismo, naquele dia que João Batista o batizou, e uma pomba pousou sobre Jesus o Espírito Santo pousou sobre ele como uma pomba, e houve uma voz do céu que dizia: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. A partir daquele dia, Jesus começou o seu ministério cheio da autoridade e da unção do Espírito Santo. Você já tem essa autoridade e essa unção. Quem recebe, diga glória a Deus. E por último, essa é que eu mais gosto: Deus usa os fracos e os inadequados. Diga comigo: Deus usa os fracos e os inadequados. Isaías 40, versículo 29 diz que Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Irmãos, eu gosto desse negócio, porque, olha, aqui não escapa ninguém, aqui todo mundo está na bênção. Alguns pensam: não, mas só quem pode fazer isso é o pastor, é o reverendo, é quem fez o curso, é quem conhece a Bíblia. Não. Quem pode edificar os santos e quem pode contar o que Deus fez na sua vida é qualquer um, até aqueles que se sentem fracos e inadequados. Porque é Deus que faz o vigor voltar, é Ele que nos sustenta. Quando Deus chama, irmãos, Ele não escolhe ninguém baseado na inteligência, não escolhe baseado nas suas condições econômicas, financeiras, seus talentos, e muito menos na quantidade de títulos que você tem. Quando Ele nos chama, Ele chama aqueles a quem Ele vai capacitar. Ele capacita aqueles que se dispõem. Aliás, tem um momento em que muitas dessas habilidades que a gente tem, muitos desses cursos que a gente fez, Deus tem que remover, sem os quais Deus não vai poder nos usar, porque a gente confia muito nessas coisas. Um dia uma moça chegou na minha sala, faz muito tempo isso, e disse: pastor, eu gostei muito da sua igreja, eu gostaria de me transferir para cá. Eu falei: mas por que você quer fazer isso? Não, porque eu gostei muito, assim, essa igreja é muito legal, muito... Falei: eu também acho muito legal essa igreja. Aliás, eu não sei como é que as pessoas vão para outra igreja, essa aqui é a melhor que tem na cidade. Ela tirou um papel assim e mostrou uma relação de 27 cursos que ela tinha feito. Ela disse: eu acho que eu posso ser muito útil na sua igreja. Olha quantos cursos eu já fiz. Aí eu fiquei assim, eu digo: eu não sei se eu falo ou se eu deixo de falar.
Mas na dúvida eu falei. Disse, minha irmã, talvez seja exatamente por isso, porque Deus não te usa. Porque você acha que esses cursos te qualificam para isso. Talvez você precise fazer como Moisés. Moisés passou 40 anos como filho da filha de Faraó no palácio do império mais tremendo, maior, tremendo que existia naquela época, era o Império Egípcio. E eles estavam ali, e ele estava ali feliz da vida, ensinando, né? Estava sendo ensinado nas letras, era um cara que estava por cima, provavelmente era um dos candidatos a se tornar um faraó no futuro. Mas um dia, Deus pegou Moisés e arrancou ele do Egito e levou ele lá para o deserto. E sabe quantos anos ele passou lá? 40 anos desaprendendo o que ele aprendeu no Egito. Sabe por quê? Porque Deus não se impressiona com as qualidades e os títulos que eu e você tem. Ele só se impressiona com um coração quebrantado. Isso ele se impressiona. E Moisés passou 40 anos aprendendo como ser príncipe do Egito. Depois ele teve que passar 40 anos desaprendendo como não ser nada. E depois ele passou 40 anos sendo usado por Deus. Porque Deus agora podia usá-lo. Ele não tinha nada. Tudo que ele tinha deixado para trás. Porque o Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Irmãos, Deus não está fazendo a apologia da burrice nem da ignorância. Ele está só dizendo, não confie nisso, confie em mim, porque aí eu posso usar você. Mais ainda, olha o que Paulo escrevendo aos Coríntios ainda. Olha que coisa maravilhosa. Se você tinha alguma dúvida que ele usa os fracos e os inadequados, olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Então, quem está entendendo a palavra? Amém? Está dizendo, ó, não tem muita gente aqui famosa, não. Não tem muita gente aqui muito rica, não. Não tem aqui muita gente que tem muitos títulos, não. Não tem muita gente de nobre nascimento aqui, não. E ele diz mais, pelo contrário, versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quem pode dar um aplauso a Jesus por isso? Deus não está dizendo que ricos e poderosos e gente de nobre nascimento não podem entrar no céu. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo isso, está dizendo que muitas vezes essas coisas são impedimento para a gente entrar no céu. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo, é através da sua fraqueza, é através das nossas fraquezas, até do nosso vacilo ou fracassos, que Deus revela a sua sabedoria. É através das nossas debilidades que o seu poder, diz a palavra, é aperfeiçoado na sua fraqueza. Para que ninguém se vanglorie na sua presença. Isso é muito poderoso, amados. Eu gosto do texto de Salmo, capítulo 8, versículo 2, que diz que da boca dos pequeninos e das crianças de peito, Deus suscitou força para destruir ou para vencer os adversários e para emudecer o inimigo e o vingador. Irmãos, quando Deus quer livrar, quando Deus quer fazer algo, Ele tira louvor, Ele tira poder da boca de crianças de peito. Você consegue pensar numa criança de peito com 6 meses, 3 meses, 2 meses? Essa criança sabe fazer alguma coisa, a não ser mamar e chorar e dormir e fazer outras coisas desagradáveis também? Você consegue dar ordem a uma criança dessa? Você consegue instruir uma criança dessa? Não! Mas Deus está dizendo, olha, para eu fazer alguma coisa, eu não preciso dos seus títulos, eu só preciso da sua disposição. Eu só preciso que você creia que eu posso.
Porque da boca de pequeninos eu posso levantar um exército e emudecer e fazer eles retrocederem. Eu fico todo arrepiado só falando um negócio desse, cara. Porque o nosso Deus é esse Deus que usa os fracos, usa os necessitados, usa os capengas, usa os endividados, usa os depressivos, usa os quebrados, usa todos. Se você se dispor, se você confiar nele, ele vai te levantar e fazer de você uma bênção. Eu quero terminar fazendo duas referências a dois apóstolos muito conhecidos, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo, Deus o enviou para pregar para os gentios, para os pagãos, incultos, ignorantes a respeito de tudo que se chama Deus. Só que esse homem havia estudado aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um mestre, um rabino poderoso, morava em Jerusalém, capital daquela época, capital intelectual e religiosa daquela época. Seria uma das melhores universidades de hoje. Paulo era um camarada desse quilate, como candidato, por exemplo, ao Sinédrio, que era uma câmara de notáveis, onde eles interpretavam as leis, a lei judaica. Para se candidatar a esse Sinédrio, ele teve que repetir, citar, repetir sem errar os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, chamado de Pentateuco ou de Torá para os judeus. Ele que foi preparado, que tinha uma formação intelectual invejável e muitas realizações. Do ponto de vista humano, não havia ninguém mais qualificado do que Paulo para pregar para os judeus, judeus entendidos, judeus que sabiam pensar. Mas ele não foi enviado para esse povo. Para onde foi, então, que Paulo foi enviado para ministrar? Não foi para os letrados judeus. Ele foi enviado para pregar aos povos marginalizados, aos gentios pagãos e ignorantes. E Paulo fez isso até os últimos dias da sua vida. Aliás, aquele povo, para quem ele foi ministrar, não apreciava em nada a cultura, a grande cultura que Paulo tinha, nem as suas grandes realizações. Paulo, que havia passado por aquele processo que Moisés passou. Logo que ele se converteu, teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, começou a pregar, mas aí começa já a criar problema, porque os novatos muitas vezes são assim, né? Aquele ânimo todo e tal, e aí cheio eles querem pregar o que sabem, querem pregar. Paulo começou a achar que sabia as coisas. Aí Deus falou assim: vem cá, Paulo, vamos aqui para a Arábia. 14 anos na Arábia, no deserto, desaprendendo tudo que você aprendeu dos homens. Você vai deixar lá a sua teologia, você vai deixar lá seu conhecimento, você vai deixar lá tudo que você acha que vai poder usar, e tudo aquilo para os quais, as coisas para as quais você poderá se gloriar nelas. Deixa lá. Quando ele voltou outro Paulo. Paulo, que escreve em Filipenses capítulo 3, versículo 7, ele diz: o que era para mim lucro eu considerei perda, por causa de Cristo. Eu considero tudo como perda por causa da sublimidade do amor e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Uma outra versão fala: eu considero como esterco para ganhar a Cristo. Irmãos, mais uma vez eu quero dizer a você, Deus não está fazendo apologia da burrice, da ignorância, de que Ele não valoriza o conhecimento. Não é isso. Paulo está nos dizendo: nada daquilo que eu achava que podia oferecer para Deus era importante, a não ser aquilo que você pode colocar na disposição do Senhor. Ele aprendeu a proclamar o Evangelho, não como linguagem persuasiva de sabedoria. Às vezes eu achava que eu podia discutir com um professor da universidade e tentar no mesmo nível acadêmico, discutir questões
e criacionismo, evolucionismo, e não sei o que, essas coisas. Uma hora o Senhor falou, você está perdendo seu tempo. Porque você está discutindo com esses camaradas aqui no nível do intelecto. E aí é só uma briga, é só uma disputa de espaço intelectual. Você não vai convencê-lo com linguagem persuasiva, como Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Ele diz, eu não fui a vocês com essa linguagem de sabedoria, de persuadi-los. Eu fui a vocês de outra maneira, em demonstração do Espírito e de poder. Você pode ser um analfabeto, mas se do teu lado tiver alguém que está doente, e se for uma doença incurável, melhor ainda. Misericórdia, né? Melhor ainda. E se você impor as mãos sobre esse camarada e ele for curado, ele vai respeitar você, vai dizer, realmente Deus está na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Para convencer as pessoas que elas precisavam de Cristo, Paulo não contava mais com a ajuda do seu intelecto, senão com a ajuda do Espírito Santo. Essa é a diferença. Paulo o grande, Paulo o intelectual, Paulo que foi treinado numa catedral maravilhosa, Deus leva ele para ministrar para os ignorantes somente no poder e na autoridade do Espírito Santo. Por outro lado, o apóstolo Pedro era um apóstolo de Jesus. E embora Pedro tenha aberto a porta para os gentios, está lá no livro de Atos inicialmente, ele não foi ou não permaneceu ali com os gentios. Aliás, ele foi em Jerusalém. Com quem? No meio da elite dos judeus do Império Romano. Mas quem era Paulo? Quem era Pedro? É claro que o que o qualificou para essa tarefa não foram as suas grandes realizações e nem os seus títulos, porque eles não os tinham. Quem era Pedro? Atos capítulo 4, versículo 13, descreve Pedro como um homem iletrado e indouto. No linguajar mais normal, ignorante e sem nenhum entendimento das coisas. Ele era um rude pescador. Dos 12 discípulos de Jesus, 11 eram da região da Galileia, todos pescadores, homens rude. Só um era de Jerusalém. Quem era ele? Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Pedro, então, era esse pescador rude. Mas sabe o que acontece com ele? Deus, o Espírito Santo, o qualificou para ministrar em Jerusalém, no meio dos judeus, todos cheios de conhecimento. Mas foi a esse homem indouto e iletrado, que um dia, subindo para o templo de Jerusalém, ele e João, ao entrar na porta principal daquele templo, um paralítico olha para eles e pede uma esmola. E Pedro diz, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos eu vou te dar agora. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando aquele homem pela mão, o levantou e ele passou a pular e dar glória a Deus. Deus usa os fracos e os inadequados. Você se sente fraco? Se sente incapaz? Pois é você mesmo que Deus vai te usar. É aí que a glória vai ser grande. É aí que a bênção vai ser grande. É aí que o mundo vai conhecer o Deus grande que você tem. Terminando, quero dar 3 palavras para você. Primeiro, transforme suas fraquezas em bênção. Isaías 40, 29, ele diz, ele fortalece os desfalecidos e multiplica as forças do que não tem força alguma. Você está sem força? Pois é, você é candidato a ser fortalecido pelo Senhor. Você só precisa dizer, Senhor, eis-me aqui, eu preciso do Senhor. Segunda coisa, dependa de Deus. Não dependa de você. Não confie em você mesmo. Desde que sua força, a força dele, tome lugar na sua fraqueza. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Quando nós temos uma atitude que depende de Deus, quando nós dizemos, Senhor, eu dependo do Senhor, isso atrai a sua presença.
Isso nos aproxima dele. E essa atitude faz com que ele manifeste gloriosamente o seu poder através da sua vida. Quantos querem ser tremendamente usados por Deus? E por último, confesse a palavra. Confessar a palavra, irmãos, é mais do que fazer com que ela seja verdade. Não, nós não confessamos a palavra como um mantra. Confessamos a palavra porque ela é a verdade. E quando nós confessamos, nós estamos dizendo, nós confiamos nessa palavra. Aquilo que os psicólogos chamam de complexo de inferioridade é geralmente uma preocupação carnal com as nossas próprias vidas. E muitas vezes pensamos assim, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu sou um fracasso, minha vida não deu certo, ou Deus nunca vai poder me usar, e outras expressões desse tipo. Querido, escute só, olhe para mim. Esse tipo de pensamento leva você ao desânimo, leva você à tristeza. É isso que o diabo quer que você pense, que você não serve para nada, porque você é fraco, porque você é inadequado. Mas sabe qual é a palavra de Deus para você? Você pode vencer esses pensamentos e essas atitudes pelo poder da palavra da sua confissão. Quem estava aqui no culto de sexta-feira, lembra que eu falei? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz e confesse o que a cruz lhe deu. Quando Jesus disse, está consumado, Ele disse, encerrou tudo aqui, está tudo feito. Você não tem mais que pensar nada, você não tem mais que ser bonzinho, você não tem mais que te fazer por onde. Você simplesmente precisa correr para isso e receber pela fé. Você começa a agradar a Deus, não porque você quer ser salvo, você começa a agradar a Deus porque você já foi salvo. É diferente. Você começa a confessar, como diz Apocalipse 12:11, eles o venceram por causa do testemunho que deram. Qual o testemunho que você tem dado? Eu sou fraco mesmo, eu não valo nada mesmo. Ah, coitadinho de mim, ó dor, ó céus. Eu sei que eu sou fraco, mas a Bíblia diz, diga ao fraco, eu sou forte. A Bíblia não está dizendo que não existe fracos, tem. Você sabe quem você é. Mas a Bíblia está dizendo para você, diga ao fraco, eu sou forte. Vamos dizer junto? Eu sou forte. Outra vez, eu sou forte. Como podemos confessar isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos dizer juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor disse para os discípulos, quando estava dando ordens para eles saírem pregar. Lucas 10:19, ele diz, eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Que o Senhor tome essa palavra e imprima no seu coração em nome de Jesus. Para que para os santos, para edificar a casa de Deus, todos foram chamados para isso. Até os fracos e os inadequados. Você foi chamado para isso. Deus espera só que você diga, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei nem por onde começar, mas eu sei que Tu és poderoso para fazer o que eu não posso fazer. Vamos ficar todos de pé e vamos orar. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Você é uma peça importante, é uma pedra viva nessa construção. Quero convidar você a fechar seus olhos agora e agradecer a Deus. Você talvez pensava que você estava como carta fora do baralho, como alguém que não tinha nada para oferecer a Deus. E você sabe que você não é tão certinho assim, você sabe que você tem debilidades, você sabe que você tem ainda fraquezas. Sabe, Deus não faz a apologia do tá tudo bem a si mesmo, não.
O processo de santificação vai nos levar até a estatura de Cristo. Você precisa não desistir de continuar crendo. Deus me ajuda, Espírito Santo me ajuda. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero ser uma bênção para o meu irmão, para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu colega, para minhas amigas, para meus amigos. Eu quero ser uma bênção para a minha igreja. Eu quero ser uma bênção para a minha cidade. Eu quero ser uma bênção na minha família. Eu quero ser um marido abençoado, irresistível. Uma mulher de Deus, uma mulher que edifica a sua casa. Um filho cheio de amor pelos pais. Pais que amam seus filhos. Eu quero ser um cidadão abençoado nessa terra. Eu quero ser uma bênção para a minha nação. Deus deseja isso, meu querido, meu amado. Somente receba e diga: Senhor, eis-me aqui, eu preciso do Senhor. Vem, meu Pai, sobre cada vida nessa noite e abençoa os corações aqui presentes, Pai. O Senhor nos chamou para sermos uma bênção. Nos chamou para ensinar o que temos aprendido, compartilhar da Tua bênção, conhecer a palavra, Senhor. Oh Deus, sabemos qual é a tarefa, o Senhor já nos deu a obra, a tarefa a ser cumprida. Senhor, nos ajude, Senhor. Todas as nossas fraquezas serão transformadas em bênçãos. Ajuda-nos a perseverar, Senhor. Ajuda-nos a caminhar, a depender de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a confessar a palavra e não confessar as nossas debilidades, mas confessar a palavra. A palavra está nos mudando, nos transformando. A palavra nos aponta o caminho. Posso todas as coisas em Jesus que me capacita, em Jesus que habita em mim, em Jesus que me fortalece, Senhor. Bendito seja o Teu nome para sempre, Senhor. Pai, que essa semana seja uma semana de grande vitória. Pai, vai na frente, abençoando o Teu povo, liberando os caminhos. Senhor, remove agora, Senhor, o obstáculo, a cilada de Satanás. Senhor, a armadilha, denuncia no mundo espiritual agora, Senhor. Pai, que Teus filhos e Tuas filhas, Senhor, tenham provisão nessa semana. Os negócios, Senhor, que Teus filhos vão fazer sejam abençoados. Aqueles que eles não devem entrar nem fazer, dá a eles discernimento, Senhor. E dá-nos uma disposição, Pai, para servir, para se entregar a Jesus, para ser abençoado e para abençoar, meu Pai. Sobre Teu povo, seja a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia.